nesse lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante nesse lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. A partir deste hino cantado pelo Círio e a Mirte, Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar, nós invocamos o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem celebramos esse culto, porque é o Deus que nós queremos servir, porque tem se manifestado como o Deus Criador, Deus Salvador e o Deus que nos orienta e nos fortalece na fé no dia a dia. Assim acolhemos a você, nosso irmão, nossa irmã, que está nos assistindo, está nos acompanhando e celebrando esse culto conosco, porque juntos queremos buscar instrução, fortalecimento e renovação da nossa fé, para darmos o testemunho cristão em todos os lugares por onde nós andamos, por onde nós circulamos. A palavra bíblica que quer nos conduzir nesse culto e também nessa semana é a palavra que está em Éfeso, capítulo 2, versículo 8, e ali está escrito: pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Com essa palavra nós nos alegramos que podemos buscar o cuidado de Deus e que Ele, na sua graça, Ele, no seu amor, venha ao nosso encontro para nos acolher, nos fortalecer, nos estimular, nos orientar e abençoar. Na sequência, queremos ter o nosso momento de oração, de confissão de pecados e expressar a nossa gratidão em louvor a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado, e convidamos a você curvar-se diante de Deus, pedindo que o Cledson Lorenz possa nos conduzir em oração diante de Deus. Oremos. Senhor amado, nós te agradecemos por este dia, por mais esta oportunidade na tua presença. E também, apesar de tudo que tu tens feito por nós, queremos também nos deixar em tuas mãos e pedir o teu perdão, que tu intervenhas por nós, porque nós somos muito falhos, muitas vezes erramos e queremos a tua bênção. Também, Deus amado, por este culto, por este dia tão especial, por este momento de palavra que vamos ter, nós te pedimos a tua bênção, a tua proteção neste culto. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Anunciamos o perdão de Deus com a palavra bíblica do Salmo capítulo 115, versículo 11, onde está escrito: confiem no Senhor todos os que o temem. Nessa confiança nós nos colocamos diante de Deus porque Ele tem nos perdoado pelo sacrifício expiatório de Jesus na cruz. Assim somos chamados a vivenciarmos a fé no dia a dia, partilhando o amor de Deus. A seguir queremos ouvir o cântico Eu Quero Ser Fiel, Senhor, cantado pelo Círio Garmatz de Saudades. Na sequência convido a Jaqueline Imit de Bom Jesus do Oeste para nos conduzir na leitura bíblica em preparação à pregação do dia de hoje, conforme a palavra bíblica do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Ouvimos o cântico e na sequência a leitura bíblica. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade.
fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. La, 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 fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Jesus vai a um casamento. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Canaã, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Ele respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." E eles encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez o seu primeiro milagre em Canaã da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. A partir desta leitura bíblica que a Jaqueline nos trouxe, iniciamos a pregação desejando que a paz, a graça e o amor de Deus possam estar sobre você. Estamos vivendo um drama que assola o mundo todo, também o Brasil, de uma forma muito intensa, especialmente nesses últimos meses. O Covid-19 tem trazido preocupação com a economia do país e muito prejuízo na área econômica, tem trazido muitas mortes e um número imensamente maior de pessoas que estão adoentadas devido a esse vírus. Assim, o Brasil está sendo empurrado a uma recessão econômica muito grave, que ninguém de nós sabe aonde é o fundo desse poço. Dentro desse contexto, sabemos que ninguém será mais atingido do que a própria família, a sua estrutura e a sua estabilidade. Nesse tempo crescem imensamente as crises conjugais, os problemas de relacionamento que já estavam adoecidos vão tomando proporções maiores,
Assim vão acontecer infinitas separações, quadros de depressão. Talvez esta seja a hora mais importante de buscar na palavra de Deus orientação e princípio para que este rumo desastroso possa ser redirecionado para experimentar aquilo que é a vontade de Deus, que promove harmonia e alegria. No texto que nós ouvimos e acompanhamos, temos uma série de princípios que nos ajudam e abençoam a nossa vida pessoal e nossa família. Assim, organizamos a nossa pregação em 8 princípios que certamente irão nos ajudar de uma forma muito especial a partir deste texto bíblico. O primeiro princípio, destacamos que há a necessidade de convidar Jesus para tomar parte da nossa vida, do nosso lar. Jesus foi convidado para esta festa de casamento junto com os seus discípulos e ali estava participando desse momento tão importante para esta família. Hoje vemos que muitos e muitos casais estão assumindo vida matrimonial conjunta sem buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Estão buscando a bonita festa, estão buscando o conforto, estão buscando ter a sua casa, o seu apartamento, o seu carro e tudo aquilo que traz conforto a eles e deixando a busca de Deus em segundo plano. Mas a maior necessidade que qualquer família tem e deve buscar é fazer o convite a Jesus para que Ele esteja presente na vida deles. Assim o Salmo capítulo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o casamento e a família não forem alicerçados na rocha firme que é Jesus Cristo, pode ruir. Se a casa for construída sobre um relacionamento apenas de coisas materiais ou sentimentos humanos, quando a crise vier, ou quando a enfermidade chegar, ou enfim, qualquer tipo de tempestade surgir na vida, não haverá base que irá sustentá-la. Vamos para o segundo princípio. Mesmo quando Jesus está presente, os problemas podem acontecer. No caso do texto, nós temos a declaração: acabou o vinho, versículo 3. Todos temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas dificuldades e também as nossas preocupações. Se você está enfrentando algum problema, certamente não é exceção. Aquela família que estava oferecendo esta festa de casamento estava prestes a passar o maior vexame. Faltou vinho, faltou provisão, faltou planejamento. E uma grande vergonha pública estava prestes a acontecer por falta de planejamento. Mesmo tendo uma vida de fé ativa, todos podemos ter as nossas crises, as nossas preocupações, as nossas angústias e os nossos problemas. E quando eles surgirem, encare com realidade, porque há lutas mesmo quando Jesus está presente. Assim chegamos ao terceiro princípio. Você precisa identificar o problema de sua casa. Maria diz: não temos mais vinho. É necessário fazer um diagnóstico porque não há cura se não há diagnóstico. Quem identificou o problema não foi o noivo, nem o pai da noiva, nem o mestre-sala, nem mesmo aqueles que serviram. Foi Maria, uma mulher que com sua sensibilidade feminina percebeu isso e encaminhou a solução diretamente a Jesus. Quarto princípio. Os problemas diagnosticados e identificados precisam ser levados à presença da pessoa certa. Maria diz: não tem mais vinho. Imaginem se Maria tivesse levado essa informação aos convidados da festa dizendo: vai ter um grande vexame aqui. Essa família vai passar a maior vergonha pública. Espalharia o problema para todos e não levaria ao lugar onde poderia ser encontrada a solução. Quantos, ao terem o seu problema em casa, expõem os seus familiares ao ridículo? O marido expõe a sua esposa, a esposa expõe o seu marido, os pais expõem os seus filhos, os filhos expõem os seus pais, irmãos se expõem entre si e assim por diante.
Não põe a sua família ao constrangimento. Diz o ditado que roupa suja se lava em casa. Leve os seus problemas à pessoa certa, leve seus problemas a Jesus, porque Ele é o único que pode de fato resolvê-los. Jesus é soberano para resolver o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, para o louvor da sua própria glória. A agenda não está na nossa mão, mas sim nas mãos de Jesus. Nós não somos donos para determinar aquilo que Ele deve fazer, na hora que deve fazer e como deve fazer. Aqui quero lembrar duas histórias bíblicas que nos ajudam a compreender essa palavra. A primeira delas é que Abraão, aos 75 anos, recebe a promessa de ter uma descendência a qual iria abençoar a humanidade. Apenas aos 99 anos a promessa de Deus se concretiza, quando não havia mais esperança, quando as condições humanas todas tinham sido passadas, todas estavam vencidas, aí acontece o milagre. A segunda é a situação de Lázaro, que estava adoentado e mandaram chamar Jesus, mas quando ele chega, Lázaro já estava 3 dias morto. Mas Jesus o ressuscita e diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que mora, viverá. Quantos exemplos mais podíamos citar aqui? Em todos os casos, queremos resumir que quando não tem mais esperança, é a hora de Deus realizar o milagre. Quinto princípio: façam tudo o que Ele manda fazer. Conforme os versículos 5 e 6, Maria disse: façam o que Ele manda. Versículo 7, Jesus disse: encham os potes de água. Versículo 8, Jesus mandou, determinou. Vejam a diferença. Primeiro Ele disse, agora Ele ordena. Tirem um copo de água e levem ao dirigente da festa. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, porque é ali que inicia o seu ministério público. Assim, há momentos que nós não conseguimos compreender. Assim como nessa ocasião, também hoje ainda não conseguimos compreender algumas ordens de Jesus. Assim, John Stott, um importante teólogo que faleceu há poucos anos, ele disse: crer é também pensar, mas há momentos que a razão chega ao seu limite e a fé precisa continuar. Por isso a nossa fé precisa ir além da nossa lógica, além das nossas compreensões do dia a dia. Ainda mais quando não conseguimos compreender aquilo que é a vontade de Deus, mas sim somos chamados a obedecer e assim devemos fazê-lo. Sexto princípio: precisa crer no milagre. O milagre é a obra de Deus, é o agir de Deus. Não estou falando aqui de milagres feitos a granel, como nós vemos algumas motivações, alguns estímulos, mas sim daqueles milagres onde há interferência de Deus, que o limite do ser humano não pode mais interferir, nada mais consegue fazer. São aqueles milagres sobrenaturais que só Deus pode fazer na sua vida, na sua família e no seu casamento. Estou eu aqui pensando como era a cena daquela situação desse milagre que Jesus realizou. Aqueles serventes levaram água ao mestre-sala e não vinho. O vinho era aprovado pelo mestre-sala naquela época e, se aprovado, depois era servido aos demais convidados. Nesse milagre, os serventes levaram a cumbuca, a água, e retiraram o melhor vinho, o vinho de maior qualidade. Talvez a sua vida seja como a água que não tem sabor próprio, mas se Jesus vai fazer o milagre, vai transformá-la no melhor vinho. Sétimo princípio: quando Jesus se manifesta, o melhor sempre vem depois. Muitos deixam a vida conjugal e familiar andar no piloto automático, sem nenhum cuidado, sem nenhum cultivo, sem buscar a presença de Deus. Mas Jesus pode fazer esse milagre e transformar esta situação. Quando Jesus faz o milagre, o melhor está por vir. Oitavo e último princípio que quero apresentar.
Quando Jesus se manifesta na nossa vida, a glória de Deus se revela. O resultado é a salvação. A melhor coisa que podemos experimentar é a presença de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Nada mais, apesar dos benefícios que pode apresentar, pode ser comparado com a importância da presença de Deus na nossa vida. Para finalizar, lembro mais um relato bíblico quando Moisés conversa com Deus quando foi chamado para conduzir o povo de Deus para a terra prometida. E Moisés diz para Deus: se o Senhor não vai conosco, não nos faça subir. O importante para Moisés era a presença de Deus. O que importa na vida de qualquer pessoa é a presença de Deus. Agora mesmo convide Jesus para tomar parte da sua casa. Ele fará o milagre na sua vida, no seu casamento e tudo mais. Há de vir um novo tempo sobre você e tudo aquilo que te envolve. Que a graça e o cuidado de Deus estejam sobre você. Na sequência, queremos ouvir o Círio e a Mirtes com o hino Vem Desfrutar do Amor de Deus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Atenção para os avisos que temos a comunicar. Os encaminhamentos para a retomada das programações presenciais estão sendo preparados por uma equipe do Sínodo e assim que tivermos condições de fazermos a retomada, o calendário será comunicado. Enquanto isto, continuamos com o nosso culto virtual, sempre publicado aos domingos pela manhã. Às terças-feiras, 19 horas, temos nosso encontro de estudo bíblico virtual e convidamos você a participar. As ofertas que sempre destinamos aos cultos a algum projeto missionário podem ser guardadas em envelopes e apresentadas no altar no próximo culto presencial. As contribuições e os dízimos podem ser encaminhadas aos tesoureiros de cada comunidade ou de acordo com a orientação destas. Na comunidade evangélica de Modelo, as contribuições também poderão ser entregues na Secretaria Pastoral. Oferte e contribua com gratidão e louvor a Deus por aquilo que Ele já tem lhe dado como sua bênção. Chegando ao final do culto, convidamos para o momento de oração de intercessão. Curve-se diante de Deus para orarmos. Senhor nosso Deus, chegamos à Tua presença nesse momento de intercessão. Te damos graças por tudo aquilo que temos recebido de Ti, porque assim as Tuas dádivas se manifestaram em nosso favor. Experimentamos o Teu cuidado e as Tuas bênçãos. Experimentamos a Tua orientação e também a Tua proteção. Também oramos pedindo que Tu concedas o Teu cuidado e estendas a Tua mão, suprindo a necessidade, concedendo cuidado sobre a vida de cada pessoa que tem as suas aflições, suas preocupações, suas angústias. Cuide, Senhor, das pessoas que estão enfermas por causa do vírus Covid-19, e sustente, Senhor, as famílias que estão com seus entes queridos adoentados. Também oramos pedindo, Senhor, que Tu estejas conduzindo o Teu cuidado e a Tua orientação
para que aquilo que cada pessoa faça possa honrar a Ti, promover e engrandecer o Teu reino. Buscamos, Senhor, as Tuas bênçãos e pedimos que elas possam se renovar a cada dia sobre cada um e cada uma de nós. Te damos graças, Senhor, porque juntos podemos celebrar esse culto e assim Te adorar como nosso Deus e receber a instrução, o estímulo para viver a fé de acordo com a Tua vontade, convidando para Jesus tomar conta da nossa vida. Sim, oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda a sua mão para receber as bênçãos de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.